O amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Às vezes, ele surge como uma brisa suave e inesperada, outras vezes, como uma tempestade que arrasta tudo em seu caminho. Mas e quando um casamento não começa por amor? Quando tudo não passa de um contrato, de um acordo entre famílias poderosas? É possível transformar uma relação fria e calculista em um sentimento verdadeiro? Prepare-se, porque a história de hoje vai desafiar tudo o que você acredita sobre o amor e o destino. Antes de continuarmos essa história, quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está assistindo? E como está o clima por aí? Está frio ou quente? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Vou adorar ver de onde vocês estão acompanhando essa história incrível. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que o amor pode nascer em um casamento arranjado? Ou acha que sentimentos verdadeiros nunca podem ser forçados? Quero saber sua opinião. Agora, vamos para a história. A noite estava fria quando Helena desceu do carro luxuoso, vestindo um elegante vestido de seda branca. Seu coração batia pesado no peito, não por nervosismo, mas por pura frustração. Ela nunca sonhou com aquele momento. Para qualquer outra mulher, seu casamento seria um conto de fadas. Casar-se com Daniel Monteiro, o herdeiro de um império bilionário, dono de hotéis, cassinos e empreendimentos ao redor do mundo. Mas, para ela, era apenas o início de uma prisão sem grades. Daniel, por outro lado, estava tão indiferente quanto sempre foi. Seu olhar era frio, calculista, como se aquele casamento não passasse de mais uma transação comercial. E de fato, era exatamente isso. A união entre Helena e Daniel tinha sido planejada anos antes, um acordo entre as famílias Monteiro e Vasconcelos, selado não por paixão, mas por interesses financeiros e políticos. O pai de Helena estava à beira da falência, e a única forma de salvar seu império era casando sua filha com o jovem empresário. Daniel, por sua vez, precisava consolidar uma aliança estratégica para garantir um acordo milionário com investidores estrangeiros. Naquela noite, enquanto todos brindavam ao casal e os flashes das câmeras capturavam sorrisos forçados, Helena sentia que estava assinando sua sentença. Ela não conhecia Daniel além do que os jornais diziam. Sabia que ele era um homem de negócios implacável, sempre cercado por modelos e escândalos discretos. Sabia também que ele nunca tinha sido visto demonstrando afeto por ninguém, um homem incapaz de amar. E agora, ele era seu marido. O momento mais simbólico da cerimônia foi o beijo. Um selar rápido e sem emoção, um mero protocolo. Daniel nem sequer segurou sua mão ao descer do altar. Mas o que mais doía em Helena não era a frieza dele, era o fato de que, naquele jogo de poder, ninguém se importava com o que ela sentia. Quando chegaram à mansão luxuosa onde passariam a viver juntos, Daniel foi direto para seu escritório, sem trocar mais do que algumas palavras com Helena. Ela ficou parada na imensa sala de estar, rodeada por móveis caros e frios, sentindo-se menor do que nunca. Aquela não era uma casa. Era um castelo de gelo. Mas o destino, como sempre, adora brincar com a vida das pessoas. O que Helena não sabia é que por trás daquele homem distante e calculista, havia um passado marcado por perdas e segredos. E o que Daniel não imaginava era que, pela primeira vez em anos, alguém o desafiaria a sentir algo verdadeiro. O silêncio era uma presença constante na mansão Monteiro. Helena e Daniel agora dividiam o mesmo teto, mas era como se vivessem em mundos completamente diferentes. Ele passava a maior parte do tempo em reuniões, viagens de negócios ou trancado no escritório. Ela, por outro lado, se sentia uma prisioneira em uma casa onde cada detalhe gritava luxo, mas nada trazia aconchego. Os dias se arrastavam em uma rotina fria e sem sentido. A única interação que tinham era durante os jantares, que mais pareciam reuniões formais do que momentos entre marido e mulher. Helena tentava manter a postura, mas cada vez que olhava para Daniel, sentia-se ainda mais frustrada. Ele nunca fazia perguntas sobre sua vida, nunca demonstrava interesse em nada além do que era estritamente necessário. Até que certa noite, o primeiro conflito explodiu. Helena desceu para o jantar vestindo um elegante vestido vermelho, tentando, pela primeira vez, provocar alguma reação nele. Mas Daniel nem sequer ergueu os olhos do celular. A indiferença dele foi a gota d'água. Se você não queria se casar, por que aceitou esse acordo? Ela perguntou, com a voz carregada de ressentimento. Daniel levantou os olhos lentamente, analisando-a com aquele olhar gélido que a irritava profundamente. Pelo mesmo motivo que você. Era o melhor para os negócios. A resposta curta e direta a fez sentir um nó no estômago. Eu não tive escolha, Daniel.
Meu pai me empurrou para isso. Você, por outro lado, poderia ter recusado. Ele soltou uma risada sarcástica e pousou os talheres sobre a mesa. Acha mesmo que eu tinha escolha, Helena? Neste mundo, tudo é um jogo. Se eu dissesse não, perderia milhões. Se você dissesse não, sua família estaria arruinada. Nós dois sabemos como isso funciona. Helena sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Como ele podia ser tão frio? Como podia falar daquela situação como se fosse apenas uma transação qualquer? Você fala como se os sentimentos das pessoas não importassem, ela acusou, cruzando os braços. Por que não importam, Helena? Ele respondeu sem hesitação. Pelo menos, não para mim. Aquelas palavras a atingiram como um soco no peito. Ela se levantou bruscamente, deixando o jantar intocado e subindo as escadas, determinada a não derramar uma lágrima na frente dele. Mas assim que fechou a porta do quarto, o peso daquela realidade a desmoronou. Ela estava casada com um homem que não acreditava no amor. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Helena tentou manter a distância, mas a convivência forçada tornava isso impossível. Pequenos atritos surgiam a todo momento, desde detalhes bobos, como a temperatura do ar-condicionado, até discussões mais sérias sobre o papel dela naquele casamento. Mas algo começou a mudar, ainda que de forma sutil. Uma noite, ao descer as escadas tarde da noite, Helena encontrou Daniel sentado no sofá, um copo de uísque na mão e um olhar distante. Ele não a viu imediatamente, e ela aproveitou para observá-lo. Pela primeira vez, ele não parecia um empresário frio e calculista. Parecia perdido. Não consegue dormir? Ela perguntou hesitante. Daniel ergueu os olhos, surpreso por vê-la ali. Não, ele admitiu, sem sua habitual frieza. Ela ficou tentada a perguntar mais, a tentar entender o que se passava na mente dele. Mas algo lhe dizia que se forçasse a situação, ele se fecharia de novo. Então, em vez disso, apenas sentou-se em uma poltrona próxima e ficou em silêncio. Foi a primeira noite em que compartilharam algo que não fosse hostilidade ou indiferença. E sem que percebessem, aquele momento marcou o início de uma mudança. Agora vou continuar para o próximo capítulo. Entendido? Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Embora ainda houvesse uma distância entre eles, Helena começou a notar que Daniel não era tão impenetrável quanto parecia. Ele não se tornará mais carinhoso ou romântico, mas, de tempos em tempos, ela o pegava observando-a de forma diferente, como se estivesse tentando decifrá-la. O convívio forçado os fazia interagir em momentos inesperados. Helena descobriu que Daniel tinha o hábito de acordar cedo e tomar café da manhã no jardim. Um dia, ao passar pela varanda, viu-o sentado à mesa, lendo um jornal e segurando uma xícara de café. Algo nela a fez parar. Talvez tenha sido a forma como ele franzia a testa enquanto lia, ou o fato de que, pela primeira vez, ele parecia mais humano do que um empresário frio e inacessível. Posso me sentar? Ela perguntou hesitante. Daniel ergueu os olhos, claramente surpreso com a abordagem. Mas em vez de afastá-la, apenas apontou para a cadeira ao seu lado. Foi um pequeno gesto, mas para Helena, significava que talvez houvesse algo ali. Uma possibilidade, por menor que fosse. No entanto, sempre que ela tentava se aproximar mais, Daniel construía uma nova barreira. Era como se ele estivesse dividido entre permitir que algo novo surgisse e se proteger de qualquer envolvimento emocional. Mas então, algo aconteceu. Algo que fez Helena enxergar Daniel sob uma nova luz. Ela estava explorando a mansão, buscando algo para se distrair, quando encontrou uma porta trancada no final do corredor do segundo andar. A curiosidade falou mais alto, e ela tentou girar a maçaneta, mas sem sucesso. Antes que pudesse se afastar, a voz de Daniel ecoou atrás dela. O que está fazendo aqui? Helena se virou, assustada. Daniel estava parado ali, sua expressão fechada. Eu só estava andando pela casa. Não sabia que essa porta estava trancada. Ela respondeu, tentando não parecer culpada. Ele se aproximou lentamente e, sem dizer mais nada, passou por ela, destrancando a porta e entrando no cômodo. Por um momento, Helena hesitou. Algo nela dizia que aquele era um lugar proibido, um espaço onde Daniel escondia algo importante. Mas, antes que pudesse decidir se entraria ou não, ele olhou para trás e fez um gesto para que ela o seguisse. O cômodo era diferente do restante da mansão. Não havia luxo excessivo, apenas prateleiras repletas de livros, uma escrivaninha de madeira e uma poltrona de couro envelhecido. Mas o que realmente chamou a atenção de Helena foram as fotografias emolduradas nas paredes.
Ela se aproximou devagar e, ao olhar mais de perto, percebeu que eram fotos de uma mulher. Uma mulher de olhos gentis e sorriso acolhedor. Quem é ela? Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Minha mãe. Helena arregalou os olhos. Eu não sabia que você a perdeu. Daniel soltou um suspiro pesado e se encostou na escrivaninha. Faz muito tempo. Mas algumas coisas a gente nunca supera. Pela primeira vez, havia uma vulnerabilidade em sua voz. Um peso que ele carregava sozinho. Helena sentiu um aperto no peito. Queria dizer algo, mas sabia que qualquer palavra pareceria insuficiente. Você sente falta dela? Ela perguntou, com cuidado. Daniel riu, mas não havia humor em seu riso. Todos os dias. Aquela conversa, embora breve, revelou mais sobre Daniel do que qualquer outra coisa. Helena começou a entender que sua frieza não era apenas arrogância ou desinteresse. Era proteção. Ele havia perdido alguém que amava profundamente e, desde então, parecia ter decidido que nunca mais se permitiria sentir algo assim novamente. Naquela noite, enquanto deitava-se na cama, Helena se pegou pensando em Daniel de um jeito que nunca havia pensado antes. E pela primeira vez desejou conhecê-lo de verdade. Depois daquela noite, algo mudou. Helena começou a enxergar Daniel de outra forma, e ainda que ele tentasse manter suas barreiras erguidas, havia momentos em que ela percebia rachaduras naquela armadura de frieza. Não eram gestos grandiosos, nem mudanças drásticas, mas pequenos detalhes. Ele passou a perguntar sobre o dia dela, mesmo que de forma casual. Às vezes, Helena percebia que ele a observava quando achava que ela não estava olhando. Houve até um momento em que, ao passarem pelo corredor ao mesmo tempo, seus braços se encostaram por acidente, e por uma fração de segundo, Daniel hesitou, como se estivesse lutando contra o impulso de afastar-se. Mas não afastou. E então, veio o dia que mudaria tudo. A tempestade começou no final da tarde, com trovões rasgando o céu e a chuva castigando os vidros da mansão. Helena estava na biblioteca, tentando se concentrar em um livro, quando ouviu um barulho de vidro quebrando. Seu coração disparou. Ao sair para o corredor, viu que a porta da varanda estava escancarada, batendo contra a parede com a força do vento. Mas o que realmente a surpreendeu foi Daniel. Ele estava do lado de fora, completamente encharcado, parado diante da chuva como se estivesse enfrentando um fantasma invisível. Helena hesitou por um momento antes de correr até ele. O que você está fazendo aqui fora? Vai acabar pegando uma pneumonia. Gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao vento e à chuva. Daniel não respondeu de imediato. Quando finalmente virou-se para ela, seus olhos estavam diferentes, não frios, mas perdidos, como se estivesse em um lugar muito distante dali. Sempre odiei tempestades, ele disse, sua voz quase engolida pelo vento. Helena franziu a testa. Aquele homem que parecia inabalável diante de qualquer situação, estava ali, parado sob a chuva, parecendo vulnerável pela primeira vez. Ela se aproximou devagar, sem saber ao certo o que deveria dizer. O porquê? Perguntou, suavemente. Daniel desviou o olhar, como se estivesse ponderando se deveria responder ou não. Então, sem aviso, soltou um suspiro pesado. Minha mãe morreu em uma tempestade. Helena prendeu a respiração. O quê? Ele apertou os punhos, como se reviver aquela memória fosse um tormento. Ela estava dirigindo para me buscar na escola. Eu tinha 12 anos. Começou a chover forte, e ela perdeu o controle do carro. Ele fez uma pausa, seu rosto endurecendo. Eu estava esperando por ela na calçada. Vi as luzes do carro derrapando, vi o impacto. E não pude fazer nada. Helena sentiu um nó na garganta. Nunca poderia imaginar que por trás daquela fachada inatingível, Daniel carregava um trauma tão profundo. Sem pensar, deu um passo à frente e segurou a mão dele. Ele ficou tenso no início, mas não se afastou. Sinto muito, Daniel, sussurrou. Por longos segundos, ele não respondeu. Apenas ficou ali, de pé sob a chuva, olhando para a mão dela sobre a sua. E então, de forma inesperada, ele apertou seus dedos de volta. Não foi um abraço, nem uma declaração. Mas foi o momento mais íntimo que já compartilharam. Quando finalmente voltaram para dentro da casa, Helena percebeu algo estranho. Pela primeira vez desde o casamento, Daniel parecia menos distante. E ela sentiu que, de alguma forma, havia quebrado uma parte daquele muro invisível que ele erguera ao redor de si. O que ela não sabia é que, naquele instante, algo também havia mudado dentro dele. Os dias que se seguiram àquela tempestade trouxeram uma atmosfera diferente à mansão. Era sutil, mas estava lá, um silêncio menos sufocante,
olhares que se demoravam um pouco mais do que deveriam. Conversas que antes eram impensáveis e agora aconteciam de forma natural. Helena percebeu que Daniel não evitava mais sua presença. Na verdade, parecia que ele até a buscava, mesmo sem perceber. Quando ela descia para o café da manhã, encontrava-o já à mesa, coisa que antes nunca acontecia. Às vezes, ele até mencionava algo que ela havia comentado dias antes. Um pequeno detalhe, um gosto pessoal, como se estivesse, pouco a pouco, montando um quebra-cabeça sobre ela. Foi num desses dias que um convite inesperado veio. Tenho um evento beneficente hoje à noite, Daniel disse casualmente, enquanto mexia no café. Você vai comigo? Helena piscou, surpresa. Até aquele momento, eles tinham evitado aparições públicas juntos sempre que possível. Achei que você preferia manter as aparências só no necessário, ela provocou, testando os limites dele. Daniel ergueu os olhos e segurou seu olhar por um instante antes de responder. As pessoas estão começando a comentar que mal somos vistos juntos. Precisamos acabar com essas especulações. Helena sentiu um leve incômodo com a forma calculista como ele colocou a situação, mas ao mesmo tempo, havia algo diferente naquele pedido. Ele não estava apenas exigindo, parecia quase nervoso. Naquela noite, ao se olhar no espelho vestindo um longo vestido azul marinho de seda, Helena se perguntou por que sentia o coração tão acelerado. Não era a primeira vez que usava algo elegante para eventos sociais. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Quando desceu as escadas, encontrou Daniel esperando na base, ajustando os botões do terno. Mas ao levantar os olhos e vê-la, ele parou. Por um momento não disse nada. Apenas a observou. Está bonita, disse por fim. Helena sentiu o rosto esquentar. Não pelo elogio em si, mas pela forma como ele disse, sem frieza, sem formalidade. Apenas, sincero. O evento era em um hotel de luxo no centro da cidade. Quando chegaram, flashes de câmeras o cegaram momentaneamente. Helena percebeu como Daniel estava acostumado àquilo. Caminhava com firmeza, cumprimentando pessoas com um aperto de mão confiante, mantendo a postura de sempre. Mas desta vez, ele fez algo inesperado. Ao invés de simplesmente posar ao lado dela como uma mera formalidade, ele segurou sua mão. Foi um toque firme, mas não forçado. Helena olhou para ele, surpresa, mas Daniel apenas continuou caminhando, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Durante o jantar, sentaram-se ao lado de empresários políticos e socialites, todos interessados nos negócios da família Monteiro. Mas em determinado momento, quando Helena já estava cansada das conversas superficiais, Daniel se inclinou levemente para perto dela e sussurrou, entediada. Ela sorriu, surpresa. Muito. Ele soltou uma risada baixa, algo que ela nunca o tinha visto fazer antes. Foi então que Helena percebeu. Pela primeira vez desde que se casaram, eles estavam realmente se divertindo na companhia um do outro. A noite passou como um borrão. Quando voltaram para a mansão, Helena sentia um misto de confusão e expectativa. Algo estava acontecendo. Algo que ela nunca imaginou que poderia sentir em relação a Daniel. E naquele momento, ela soube que não era a única a sentir isso. Naquela noite depois do evento, Helena demorou a dormir. Deitada na cama, encarando o teto, sua mente girava em torno dos últimos dias, tentando entender o que estava acontecendo. Daniel ainda era o mesmo homem sério e misterioso, mas agora havia nuances que antes ela não percebia. Pequenos gestos, olhares trocados, conversas que iam além do superficial. Algo estava mudando. Ela sabia disso, mas não queria admitir. No quarto ao lado, Daniel também estava inquieto. Ele, que sempre se orgulhou de ser racional e controlar todas as situações, sentia que Helena estava se tornando uma variável inesperada em sua vida. Ele nunca planejou gostar da presença dela, nunca achou que se importaria com o que ela pensava ou sentia. Mas agora as coisas estavam saindo do seu controle. Nos dias que se seguiram, essa proximidade se intensificou. Tudo começou com pequenos momentos. Uma tarde, Helena estava no jardim lendo um livro quando Daniel apareceu, casualmente segurando uma xícara de café. Bom livro? Perguntou, sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Helena ergueu os olhos, surpresa. Daniel nunca se juntava a ela assim, sem motivo aparente. É um romance, respondeu, observando de soslaio. Ele arqueou uma sobrancelha. Nunca fui muito fã de romances. Helena sorriu. Claro que não. Você parece do tipo que só lê biografias de empresários bem-sucedidos. Ele riu, balançando a cabeça. Você não está errada. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável.
Pelo contrário, havia algo curioso nele, como se os dois estivessem se acostumando a dividir o mesmo espaço sem precisar preencher cada momento com palavras. Mas foi naquela noite que algo realmente significativo aconteceu. Helena acordou sobressaltada no meio da madrugada, seu corpo coberto de suor frio. O pesadelo fora intenso, uma mistura de memórias e temores que ela não conseguia afastar. Seu coração batia descompassado quando sentiu uma presença perto da porta. Era Daniel. Você está bem? A voz dele estava mais suave do que o normal. Helena piscou, tentando entender se ainda estava sonhando. Eu tive um pesadelo. Daniel hesitou por um momento antes de se aproximar. Sem dizer nada, sentou-se na beira da cama. Quer falar sobre isso? Ela ficou surpresa. Aquele homem, que antes parecia incapaz de demonstrar interesse em qualquer coisa além dos negócios, agora estava ali, oferecendo um conforto silencioso. Eu costumava ter muitos pesadelos quando era criança, ela disse, sem saber por que estava contando aquilo. Meu pai sempre dizia que era bobagem, que eu precisava ser forte. Daniel ficou em silêncio, mas ela percebeu que ele estava realmente ouvindo. E agora? Ele perguntou. Helena suspirou. Agora eu apenas tento ignorá-los. Daniel desviou o olhar por um instante, como se estivesse ponderando algo. Então, para a total surpresa de Helena, ele segurou sua mão. Foi um gesto simples, mas a intensidade do toque fez seu coração disparar. Você não precisa ignorá-lo sozinha, ele disse, baixinho. Helena sentiu os olhos arderem, mas não deixou nenhuma lágrima cair. Apenas apertou a mão dele de volta. Naquela madrugada, sem beijos, sem promessas, sem declarações, algo aconteceu entre eles. Algo que era maior do que um simples acordo. E no fundo, ambos sabiam disso. Os dias que vieram depois daquela noite foram diferentes. Algo invisível mas poderoso havia se estabelecido entre eles. Não era apenas um acordo comercial, não era apenas uma convivência forçada. Daniel e Helena ainda não haviam colocado palavras no que sentiam, mas a mudança estava ali, evidente nos gestos, nos silêncios e até nas discussões que agora tinham um tom diferente. Naquela manhã, Helena acordou com o cheiro de café vindo do andar de baixo. A princípio, achou que era a empregada preparando desjejum, mas ao descer, encontrou Daniel na cozinha. Ele estava ali de mangas dobradas, sem terno, sem a postura de empresário inalcançável. Apenas um homem preparando café e torradas. Helena sorriu, cruzando os braços. Nunca imaginei que Daniel Monteiro soubesse cozinhar. Ele ergueu os olhos para ela, fingindo indignação. Torradas e café não contam como cozinhar. E ainda assim, é uma surpresa. Daniel colocou uma xícara diante dela e se recostou no balcão, observando-a. Achei que você gostaria. Foram 5 palavras simples. Mas para Helena, significaram muito mais. Era a primeira vez que ele fazia algo puramente para agradá-la, sem uma razão estratégica, sem segundas intenções. Ela tomou um gole do café e olhou para ele. E se as regras mudassem? Perguntou, de repente. Daniel franziu a testa. Que regras? Helena respirou fundo. As regras desse casamento. Ele começou como um acordo, mas, e se não precisasse continuar sendo apenas isso? Por um momento, o silêncio dominou o ambiente. Daniel segurou a borda da xícara com força. Helena. Ela esperou, o coração martelando no peito. Não sei se sou capaz, ele finalmente admitiu, sua voz mais baixa do que o normal. Helena entendeu. Ele tinha medo. Medo de se entregar, medo de perder o controle, medo de se machucar de novo. Você não precisa saber agora, disse ela, com um sorriso suave. Só precisa estar disposto a tentar. Daniel a encarou por longos segundos. E então, devagar, como se estivesse testando os próprios limites, ele deu um passo à frente. A distância entre eles desapareceu. Agora vamos fazer uma brincadeira secreta. Quero ver quem realmente está acompanhando essa história de verdade. Comente aqui embaixo a palavra escolho. Quem ler os comentários sem assistir ao vídeo não vai entender nada. E eu vou deixar um coração nos comentários de quem acertar. Vamos ver quem está prestando atenção. Dessa vez não havia obrigações, não havia contratos, não havia imposições familiares. Apenas 2 pessoas que haviam se encontrado no meio do caos e de alguma forma, aprendido a ver um no outro algo que nunca esperaram encontrar. Quando Daniel finalmente segurou o rosto de Helena e a beijou, soube que naquele instante, todas as regras haviam mudado. Porque pela primeira vez, aquele casamento não era mais um negócio. Era amor. Naquela manhã, algo estava diferente.
Após o beijo que mudou tudo, Daniel e Helena passaram a se mover dentro da mansão como dois imãs que ora se atraíam, ora se afastavam. Não havia mais a frieza de antes, mas também não havia pressa. Era como se ambos estivessem tateando um território desconhecido, tentando entender até onde podiam ir sem quebrar algo precioso demais para ser reconstruído. Daniel ainda tinha seus momentos de silêncio, sua tendência a evitar o que não podia controlar. Mas agora, quando Helena passava por ele nos corredores, seus olhos a seguiam. Quando sentavam-se para jantar, ele notava os pequenos detalhes. Como ela sempre tocava o anel no dedo quando estava nervosa, ou como mexia nos cabelos distraidamente quando estava concentrada em algo. Helena, por sua vez, não sabia o que esperar. Não queria pressioná-lo, mas também não podia negar o que sentia. Ele já havia mostrado que não era tão inatingível quanto parecia, mas isso significava que estava pronto para se entregar completamente? A resposta veio em uma noite inesperada. Daniel estava no escritório, analisando documentos, quando Helena entrou sem bater. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas não disse nada. Ela caminhou lentamente até a mesa e pousou a mão sobre os papéis. Você ainda tem medo? Perguntou, sem rodeios. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Então, soltou um suspiro e recostou-se na cadeira. O medo nunca vai embora, Helena. Ela mordeu o lábio, ponderando. Então, o que fazemos agora? Daniel olhou diretamente para ela. Seu olhar era intenso, carregado de algo que antes ele tentava esconder. Eu não sei, admitiu. Helena não esperava uma confissão tão sincera. Mas, de certo modo, aquilo era melhor do que qualquer declaração vazia. Daniel estava sendo verdadeiro. Ele queria tentar, mas ainda não sabia como. Então, em vez de exigir respostas, Helena fez o que sentiu ser certo. Ela se inclinou e segurou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dele. Tudo bem, sussurrou. Vamos descobrir juntos. E Daniel, pela primeira vez, não recuou. Os dias que seguiram a conversa no escritório foram marcados por uma nova dinâmica entre eles. Ainda havia silêncio, mas não era mais frio. Ainda havia hesitação, mas não era mais medo. Era como se Daniel e Helena estivessem aprendendo a navegar um sentimento que crescia entre eles, sem pressa, sem regras pré-definidas. A rotina começou a mudar de maneira sutil. Daniel passou a procurá-la sem motivo aparente. Às vezes, surgia ao seu lado na biblioteca apenas para perguntar qual livro estava lendo. Outras vezes, ele se demorava na cozinha depois do café da manhã, apenas para estar perto dela. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que para Helena significavam tudo. Certa tarde, eles estavam no jardim quando Helena percebeu que Daniel a observava. Ela fingiu não notar, mas seu coração disparou quando ele finalmente quebrou o silêncio. Você parece diferente, ele comentou. Helena arqueou uma sobrancelha. Diferente como? Daniel deu de ombros, inclinando-se levemente para mais perto. Mais leve. Ela sorriu. O talvez porque pela primeira vez eu não esteja tentando lutar contra isso. Daniel ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então, de maneira inesperada, ele ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela, deslizando os dedos pela linha de sua mandíbula. Eu não sei como fazer isso, Helena, sua voz era baixa, quase um sussurro. Mas eu quero tentar. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a verdade naquelas palavras. Então tente, respondeu sem medo. Foi o suficiente. Daniel não recuou dessa vez. Em vez disso, ele segurou seu rosto com ambas as mãos e a beijou. Diferente do primeiro beijo, que havia sido um impulso, este foi mais profundo, mais intencional. Foi uma entrega. Quando se afastaram, os olhos dele estavam cheios de algo que Helena nunca havia visto antes: vulnerabilidade. Não vou fugir, ele prometeu. E pela primeira vez, ela acreditou nele. Naquela noite, depois do beijo que selou tudo, Helena sentiu que algo finalmente havia mudado. Não havia mais barreiras invisíveis, não havia mais incertezas sufocantes. Pela primeira vez desde que aquele casamento começou, ela e Daniel estavam na mesma página. Mas amar um homem como Daniel Monteiro não era simples. Ele ainda era reservado, ainda lutava contra velhos fantasmas. Mas agora, ele tentava. Os dias se transformaram em semanas, e a relação entre eles se aprofundou de forma natural. Helena começou a conhecer Daniel em sua essência, os pequenos hábitos, as manias discretas, os gestos que ele fazia sem perceber. Ela descobriu que ele tinha o hábito de mexer no relógio de pulso quando estava nervoso, que preferia vinho ao uísque, mesmo fingindo o contrário em jantares de negócios, que dormia melhor quando segurava sua mão,
mesmo que nunca admitisse em voz alta. Daniel, por sua vez, se permitiu conhecê-la de verdade. Aprendeu que Helena amava a sensação de andar descalça pela casa, que sua flor favorita era jasmim, que ela sempre fechava os olhos quando ouvia uma música que gostava. Pequenos detalhes que antes, ele jamais teria notado. Mas o amor, quando real, sempre encontra uma forma de ser testado. Uma noite, durante um jantar entre empresários, um investidor fez um comentário casual que reabriu antigas inseguranças em Helena. Dizem que vocês começaram esse casamento por negócios, o homem riu, levantando sua taça. Mas quem diria que funcionaria, não é? O comentário não era maldoso, mas a lembrança do motivo pelo qual tudo começou caiu sobre Helena como um peso. Ela e Daniel haviam construído algo real, mas e se no fundo, aquilo ainda fosse apenas um acordo para ele? E se um dia ele percebesse que poderia seguir sem ela? Naquela noite, quando chegaram em casa, Helena não conseguiu esconder o que sentia. Daniel, se esse casamento não fosse um negócio no início, você teria me escolhido? Ele franziu a testa, como se a pergunta o pegasse de surpresa. O que você quer dizer? Helena engoliu seco. Se não houvesse contratos, nossas famílias, obrigações, você teria olhado para mim? Por um momento, ele ficou em silêncio. Então fez algo inesperado, segurou sua mão e a levou até seu peito, bem onde seu coração batia. Eu não sei como era antes. Mas sei que se hoje eu tivesse escolha, escolheria você. Helena sentiu os olhos arderem. Você tem escolha, Daniel. Sempre teve. Ele sorriu de leve. Ah, então eu escolho você. E foi ali, naquele momento simples e verdadeiro, que ela teve certeza de que aquele amor não era um acaso. Não era um contrato. Era real. O tempo passou, e a mansão Monteiro nunca mais foi a mesma. O silêncio frio deu lugar a conversas no café da manhã, a risadas espontâneas, a um amor que cresceu entre dois corações que nunca esperaram se encontrar. Helena e Daniel não eram perfeitos, e o passado ainda os visitava de vez em quando. Mas agora, eles enfrentavam tudo juntos. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhavam pelo jardim, Daniel segurou a mão de Helena e a puxou para perto. Se alguém me dissesse que eu me apaixonaria pela mulher que fui obrigado a me casar, ele começou, com um sorriso torto. Helena ergueu uma sobrancelha. Você diria que é impossível. Ele balançou a cabeça. Eu diria que seria a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ela sorriu, e naquele instante, soube que o destino realmente tinha planos que ninguém podia prever, porque no fim o amor não segue regras. Ele simplesmente acontece. E agora eu quero saber de você. O que você achou do desfecho dessa história? Se fosse você no lugar de Helena, teria dado uma chance para o amor? Conta aqui nos comentários, vou amar saber sua opinião. E já aproveita para apertar o botão vermelho de inscrição e ativar o sininho, porque o YouTube vai te avisar quando eu ler e responder seu comentário. Te vejo no próximo vídeo.